A questão do perdão de Deus após o suicídio é pesada. Ela pesa sobre corações sobrecarregados de luto e perda. É uma pergunta que ecoa com a dor dos entes queridos deixados para trás. E fala aos medos e incertezas mais profundos que carregamos dentro de nós. Pode um Deus de amor, um Deus que criou a própria vida, perdoar um ato que termina essa vida prematuramente? Esta questão tem reverberado através de séculos de debate teológico. É uma questão que se entrelaça com a nossa compreensão do caráter de Deus, a santidade da vida e o mistério do espírito humano. É uma questão que merece nossa maior sensibilidade e compaixão. Não há respostas fáceis, nenhuma declaração que possa abranger completamente a profundidade da dor e a complexidade desta questão. Em vez disso, abordamos esta questão com humildade, buscando entender em vez de julgar. Reconhecemos a dor que a sustenta, o profundo sentimento de perda e o anseio por consolo. Durante muitos anos, a visão cristã tradicional sustentava que o suicídio fechava a porta para o perdão de Deus. Essa crença originou-se de alguns princípios básicos da fé. A vida era vista como um dom sagrado de Deus, confiado a nós para amarmos e protegermos. Tirar a própria vida, nessa visão, era uma violação desse dom, uma rejeição à vontade de Deus. Além disso, o suicídio era frequentemente categorizado como um pecado mortal, um afastamento deliberado e consciente da graça de Deus. Essa perspectiva, embora enraizada em uma profunda reverência pela vida, muitas vezes criava um muro de silêncio e estigma em torno do suicídio. Aqueles que perderam entes queridos para o suicídio ficaram lutando não apenas com sua dor, mas também com um sentimento de vergonha e julgamento de sua própria comunidade religiosa. O peso dessa visão tradicional muitas vezes agravava a dor, deixando muitos se sentindo isolados e sozinhos em seu luto. Nas últimas décadas, no entanto, houve uma mudança significativa dentro da teologia cristã. Um número crescente de teólogos e líderes religiosos está adotando uma perspectiva mais compassiva e matizada sobre o suicídio. Essa mudança está enraizada em uma compreensão mais profunda da saúde mental, das complexidades do sofrimento humano e das profundezas imensuráveis da misericórdia de Deus. A psicologia moderna reconhece que o suicídio raramente é uma escolha racional, feita em um estado de lucidez mental. Em vez disso, na maioria das vezes, é o ato desesperado de uma pessoa dominada pela dor, desespero e, frequentemente, doença mental não tratada. Essa perspectiva reconhece que a doença mental, como qualquer outra doença, pode prejudicar o julgamento e as habilidades de tomada de decisão. Ela reconhece que a escuridão do desespero pode distorcer a percepção da pessoa a ponto de a esperança parecer totalmente extinta. Quando vemos o suicídio através das lentes da saúde mental, começamos a vê-lo não como uma transgressão contra Deus, mas como uma consequência trágica da fragilidade humana. Essa perspectiva não diminui a tragédia do suicídio, nem o tolera como uma solução para a dor. Em vez disso, procura estender compaixão e compreensão àqueles que foram levados a um ato tão desesperado. Essa mudança na compreensão nos permite ver a pessoa por trás do ato, reconhecer a profundidade de seu sofrimento e o imenso peso do desespero que carregava. Ela nos permite reconhecer que mesmo em sua hora mais escura, eles ainda eram amados por Deus, ainda estavam dentro do círculo da graça de Deus. Seção 5. O valor da vida, uma tapeçaria de amor. Essa perspectiva em evolução se fortalece no próprio coração da fé cristã, o amor e a misericórdia infinitos de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos um Deus que busca os perdidos, que oferece perdão e redenção a todos que se voltam para Ele. No Antigo Testamento, o profeta Isaías proclama: "Venham, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como púrpura, como lã se tornarão.
Esta mensagem de perdão, de um amor que transcende até mesmo as nossas falhas mais profundas, ecoa por toda a Bíblia. Ela encontra sua expressão máxima na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que personificou o amor e a compaixão de Deus da maneira mais radical que se possa imaginar. Seção 6. Quando a fé busca compreensão. Jesus estendeu a mão aos marginalizados, aos excluídos, àqueles que se sentiam esquecidos e abandonados. Ele curou os enfermos, tanto física quanto emocionalmente. Ele ofereceu esperança aos desesperados, demonstrando que mesmo nos tempos mais sombrios, o amor de Deus está presente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, escreve: "Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Essas palavras oferecem um lembrete poderoso de que o amor de Deus não depende de nossas ações ou de nosso valor percebido. É um amor que nos persegue implacavelmente. Um amor que nos abraça mesmo em nossa fragilidade. Seção 7. Além das paredes da nossa dor. Para aqueles que estão lutando contra pensamentos suicidas, saibam que vocês não estão sozinhos. Sua vida tem um valor imensurável, e você é profundamente amado. A escuridão que você sente é real. A dor é válida, mas não precisa defini-lo ou ditar seu futuro. Há esperança, mesmo quando parece impossível encontrá-la. Por favor, procure ajuda, seja de um amigo de confiança, familiar, profissional de saúde mental ou líder religioso. Compartilhar seu bardo pode ser o primeiro passo para a cura e para encontrar forças para continuar. Seção 8. Sussurros de esperança na escuridão. Se você perdeu um ente querido para o suicídio, saiba que sua dor é válida e que seu ente querido era precioso e insubstituível. A dor de tal perda é profunda, e é normal lamentar profunda e honestamente. Não deixe ninguém lhe dizer como se sentir ou por quanto tempo lamentar. Procure apoio de outras pessoas que entendam, seja um grupo de apoio, um terapeuta ou sua comunidade religiosa. Lembre-se de que seu ente querido era muito mais do que seu ato final. Apegue-se às boas lembranças, ao riso, ao amor que vocês compartilharam. Seção 9. O poder da presença, o bálsamo da compaixão. Diante de uma questão tão complexa e delicada como o suicídio, talvez a coisa mais importante que possamos oferecer não seja o julgamento, mas a compaixão. Em vez de tentar decifrar os mistérios da vontade de Deus, vamos nos concentrar em estender o amor de Deus àqueles que estão sofrendo. Sejamos uma fonte de conforto para aqueles que choram, oferecendo um ouvido atento, um ombro amigo e um espaço seguro para processar sua dor sem medo de julgamento. Sejamos proativos em quebrar o estigma em torno da saúde mental, incentivando conversas abertas e buscando ajuda quando necessário. Ao criar uma cultura de compaixão e compreensão, podemos ajudar a promover um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para buscar ajuda antes de chegarem a um ponto de desespero. Seção 10. Uma tapeçaria de crenças. Perspectivas de outras religiões. O cristianismo não está sozinho em lidar com a questão do suicídio e do perdão divino. Outras grandes religiões mundiais também oferecem insights sobre esta questão complexa. No Islã, por exemplo, o suicídio é geralmente considerado um pecado grave, pois a vida é vista como uma confiança sagrada de Deus. No entanto, os ensinamentos islâmicos também enfatizam a misericórdia e o perdão de Deus, reconhecendo que somente Deus pode julgar o coração e as intenções de um indivíduo. O budismo, com seu foco em aliviar o sofrimento, vê o suicídio como um ato trágico que surge de um lugar de profunda confusão e desespero. Embora o budismo não tolere o suicídio, ele enfatiza a compaixão e a compreensão por aqueles que estão sofrendo, e destaca a importância de buscar ajuda para superar a angústia mental. O hinduísmo tem uma perspectiva matizada sobre o suicídio,
reconhecendo que certas circunstâncias, como o autossacrifício por uma causa nobre, podem ser vistas de forma diferente. No entanto, geralmente, tirar a própria vida é visto como interromper o ciclo natural de morte e renascimento. Essas diversas perspectivas ressaltam a universalidade dessa questão e a importância de abordá-la com sensibilidade e respeito por diferentes crenças. Seção 11. Uma jornada. Rumo à cura e à esperança. A questão do perdão de Deus após o suicídio é algo que talvez nunca sejamos capazes de responder definitivamente deste lado da eternidade. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante a se fazer. Talvez, em vez de buscar uma resposta definitiva, devêssemos nos concentrar em viver os valores de compaixão, misericórdia e compreensão que estão no cerne da nossa fé. Vamos criar comunidades de apoio, onde aqueles que lutam contra pensamentos suicidas se sintam seguros para buscar ajuda e aqueles que lamentam a perda de um ente querido para o suicídio encontrem consolo e compreensão. Vamos lembrar que cada vida é preciosa, cada pessoa criada à imagem de Deus e digna de amor e respeito. E vamos nos apegar à esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a graça de Deus estão sempre presentes, oferecendo cura, redenção e um caminho para a totalidade.